Olá, pessoal. Então, vamos lá. Que bom, voltamos, né? Então, esse ponto, voltando aqui, estamos falando sobre Matrix, mas o objetivo aqui é entender melhor o que exatamente é a Matrix. Todos nós ouvimos falar de Matrix, 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 mas temos a dificuldade de entender o que exatamente é Matrix. Então, se você quer entender o que é Matrix, você precisa entender essa ilusão que a humanidade vive aprisionada. Esse é um estudo no qual eu venho aprofundando, em primeiro lugar, para mim, e sou uma pessoa que quero melhorar cada vez mais e entender esses aspectos para que a gente mude alguma coisa na nossa vida e também no meio, né, que a gente vive. Então, eu tenho aprofundado cada vez mais nesse tema. Bom, então, a ilusão, um outro ponto aqui, para a gente dar continuidade, que é a ilusão da escassez. Muito bem. Acreditamos que os recursos, né? O amor, dinheiro, felicidade, são limitados. E isso nos coloca em competição constante uns com os outros. Então, há quem diga que o amor é para poucos. Porque o dinheiro, viagens, luxo, boas refeições, boas roupas, não é? É para poucos. Há quem diga que quando alguém conquista isso, existem os preconceitos, né? De uma grande massa criar revoluções para odiar os que chegaram lá ou que construíram alguma coisa, porque se sentem inferiorizados. E aí os movimentos pelo mundo e aquela coisa toda, né, da separação, da competição, da revolta. E isso tudo alimenta bastante, né, esse ficarmos aprisionados nessa ilusão do ter, né? Porque se nós estamos atentos, focados com o ser e não com o ter, muitas brigas que passam pela nossa frente, muitas abaixo-assinados, como é que eu posso dizer aqui, me fugiu a palavra, muitos trabalhos que são criados para defender isso e aquilo, nós nem sequer perderíamos o nosso tempo para dar atenção para determinadas coisas, porque são manipulações. Então, se eu estou focado ali, observando esse desenvolvimento de ser e não de ter apenas, eu já começo a tirar do meu caminho determinados temas e determinados conflitos e determinadas guerras, não é? Então, o problema está, um dos pontos mais interessantes aqui que eu percebo da ilusão, é alimentar o medo, é alimentar o apego, a ganância, é ignorar o fato de que a abundância ignorar esse fato de que a abundância, de que a prosperidade é a essência do universo. O universo é uma fonte que cria o tempo todo. Como que eu posso ignorar isso? Gente, quando eu comecei a perceber que quando a gente fala de abundância, abundância, prosperidade, prosperidade, e a gente não entende de onde que vem tudo que existe. Qual é a fonte que cria tudo que existe? De onde que vem? Nós, seres humanos, não temos sequer ainda a percepção, não temos respostas, mas nós sabemos que vem de algo muito maior que nós, que vem de algo de fora de nós, que vem de algo fora da pessoa mais rica do mundo, que vem de fora do planeta, é algo fora do planeta, é algo fora de tudo que existe. Então, é uma consciência que cria tudo. Quando eu ignoro que essa grande consciência universal, ela é a fonte de abundância, de prosperidade, ela é a verdadeira essência que cria tudo isso e que inclusive me criou você, criou tudo que existe. Quando eu ignoro isso, eu vou para esse lugar desse ser limitado, que se sente incapaz, que sente medo, que é ignorante, que cria problemas, se não tem problemas cada vez mais cria, que gera essa escassez de amor próprio, de amor pelo outro, de amor pelo seu semelhante, que cria essa escassez de recursos naturais para uma vida saudável, tranquila, que cria
essa escassez de saúde física, de saúde emocional, de saúde mental. Então, esses medos que nos são impostos ou colocados, primeiro externamente e depois pelas nossas crenças, pela nossa ilusão desse paradigma que nós ficamos aprisionados e não questionamos, essa ignorância que faz com que a gente aceite, né, que falta tudo e que eu estou condenado e fadado a viver uma vida medíocre, infeliz, sem os recursos naturais, isso é um grande problema. E aí, quanto mais eu acredito nisso, quanto mais eu tenho medos e quanto mais eu fico apegado, não é, a essas coisas, e ainda mais quando eu também fico apegado ao extremo disso, né, a ganância de querer ter mais que o outro, de tirar tudo do outro, de poder e manipulação, eu cada vez mais me distancio, me afasto dessa real consciência de abundância e de prosperidade. Porque, como eu já falei no vídeo, na aula anterior, até mesmo a pessoa que tem tudo no planeta, a pessoa mais rica, ela sente que coisas mais importantes ela não conquistou às vezes, ela conquistou o estado do ser no seu extremo, mas ela não conquistou ainda o ser. Então, se ela não tem ainda esse desenvolvimento natural desse ser, esse vazio não pode ser preenchido por coisas materiais, por coisas do ter. Então, existem formas da gente começar a fazer esse caminho de volta. Eu sempre trago aqui para vocês formas da gente... Gente, vocês podem tirar dúvidas, vocês podem questionar, como eu já falei, eu não sou aqui dona da verdade, essa fala não é minha, mas essa fonte que me passa essas informações, ela é segura, senão eu não estaria falando aqui sobre esse assunto com vocês. Então, você pode se sentir parte disso, você pode tirar dúvidas, sejam essas dúvidas pessoais ou de alguém, você pode perguntar. No finalzinho eu vou abrir um espaço aqui para vocês fazerem perguntas, e as pessoas também que essa aula depois vai para o YouTube, elas podem colocar, tirar dúvidas e fazer perguntas lá nos comentários, ok? Então, quando a gente pratica a gratidão, quando a gente pratica esse estado do ser presente aqui agora, são formas da gente superar, não é? Superar esse medo, essa limitação, esse apego à ganância ou até mesmo ao sofrimento. Então, quando a gente pratica a gratidão, quando a gente coloca esse foco no você já tem tudo, porque essa grande consciência que é a criadora de abundância, de prosperidade, ela cria tudo e você está inserido, você está dentro, você não, ou melhor dizendo, quando eu falo, eu gosto sempre de trazer essa observação aqui. Não existe dentro, nem fora, nem em cima, nem embaixo, quando a gente fala da grande consciência que cria tudo que existe. Não existe uma palavra que defina isso. Porque essa grande consciência que nós entendemos como Deus, existem muitos, nós não chegamos nem ao ponto ainda de entender esse universo ou essa galáxia aqui que habita o planeta Terra e os humanos. Imaginem vocês que tem muitos mais outros universos. Nós não entendemos nem um pouquinho ainda. Os cientistas mostram pra gente cada dia coisas ali incríveis, mistérios e coisas novas que vão surgindo aqui nesse nosso pedacinho apenas. Nós não temos ainda a real ciência de que existem muitos, muitos, muitos universos e que essa grande consciência que cria tudo isso, tudo está dentro dela, tudo é ela, tudo faz parte dela. Então você pega desde um bichinho ali, um inseto que para muitas pessoas seria insignificante. Esse ser, ele é tão importante quanto um ser humano mais importante do mundo, que não existe esse ser humano mais importante que o outro.
não é? É sempre bom a gente lembrar que na nossa sociedade nós julgamos as pessoas com a pompa, né, de tal pessoa, nossa, o rótulo de tal pessoa, o presidente de não sei tal república, o empresário, o CEO de tal companhia, ou a pessoa mais importante de um determinado país, ou o médico mais importante, chefe, cirurgião de não sei onde. É assim que nós julgamos e valorizamos as pessoas, pelo que elas são, pelo que elas estão, na verdade, pelo que elas estão exercitando, pela função que elas estão exercitando, pelo cargo. E negativamente também rotulamos, não é? A pessoa menos importante como aquela pessoa desprovida de bens materiais ou desprovida de uma aparência admirável, com roupas finas, com uma postura refinada, com educação, com um rosto bonito, com um corpo bonito, com uma beleza que chama atenção. Então, todas essas formas são ilusórias, porque, na verdade, uma pessoa deveria ser vista e valorizada pelas qualidades morais que ela já conquistou, ou que ela vem conquistando ao longo da sua trajetória. E no planeta, nós sabemos que não é assim que a coisa funciona. Os valores são distorcidos, mudados de acordo com as épocas, conforme vão surgindo. Então as coisas vão mudando e nós vamos ficando cada vez mais, né, iludidos, aprisionados nessa ilusão. Se há 10 anos atrás eu tinha uma opinião sobre uma determinada coisa e hoje essa opinião vem toda maquiada, manipulada pela mídia e ela é jogada na sociedade e diz, olha, agora isso mudou, agora isso pode ser aceito, a gente puxa um pouquinho para lá, um pouquinho para cá e agora a gente pode aceitar determinadas coisas porque isso não é mais tão feio como parecia antes. E aí, de repente, todo mundo, nossa, isso realmente é legal. E, de repente, determinadas coisas que poderiam modificar o mundo se forem aceitas, mas elas são manipuladas, colocadas com uma maquiagem como se aquilo fosse feio, como se aquilo não fosse uma coisa que vai trazer benefícios para a maioria. Então, vamos mostrar isso aqui como uma coisa feia que não será aceito. E se você aceitar isso aqui, você é ignorante, ou você não é descolado, ou você é um iludido, usando o termo da palavra como uma pessoa que não se encaixa, né, na maioria. Como, por exemplo, falar sobre energia, sobre as medicinas alternativas, falar sobre como você ser tão evoluído nesse desenvolvimento do estado do ser, que você não perderá tempo modificando coisas no plano físico, porque você sabe que não adianta você interferir em determinadas coisas no físico, porque as coisas seguem um fluxo e um ritmo, e o processo é outro, é em você aprimorar esse estado do ser. Então, essa manipulação que acaba acontecendo de uma forma onde que nós não percebemos, mas muitas vezes quando você começa a prestar atenção e buscar cada vez mais esse estado do ser, começa a acordar e você abre os olhos e você fala, nossa, mas o que estão dizendo? Por que estão oferecendo isso? Mas isso não faz sentido. Por que tanta gente comprando, buscando, acreditando, vivendo isso, se isso não faz sentido? Aí vem o ponto. Isso não faz mais sentido ou não fará mais sentido para você. Mas isso ainda continuará fazendo sentido para no seu entorno. E você também, você não pode ser, você não deve ser indiferente, não é? Mas você também não pode empurrar a goela abaixo agora esse seu despertar como se você fosse o dono da verdade e você agora sabe que a realidade é outra. Porque existe uma coisa que se chama livre-arbítrio. Todos nós vamos passar por formas de entendimento, cada uma à sua maneira, mas ainda assim, todos nós teremos o nosso despertar e a nossa forma de entender
o que exatamente está acontecendo. Tudo tem consequências, então, quanto mais tempo eu faço nesse caminho da ilusão, eu terei que fazer o caminho de volta. Então, esse caminho de volta será com sofrimento, às vezes será com alegria, às vezes será sangrando e às vezes será de uma forma leve, dependendo desse meu despertar. Então, a gente respeita e segue trabalhando nesse estado do ser, equilibrando isso. E essa é uma das formas bem interessantes da gente partilhar e dividir essa abundância. Muitas vezes as pessoas falam, Andréia, mas eu não tenho nada para oferecer, para dar, para dividir, porque a vida é isso. Quando você respeita, que você começou a entender algumas coisas e o outro ainda está, vamos dizer assim, o retardatário ainda está naquela luta, naquela guerra, matando, destruindo, controlando a grande massa e fazendo. Quando você não fica indiferente, mas você respeita e você começa a buscar meios de mudar isso de uma forma pacífica, você já está doando algo muito importante, você já está no fluxo de abundância dessa transformação. Então, você vai oferecer aquilo que é grandioso, que o dinheiro não, que você não precisará de dinheiro ou de coisas materiais para você oferecer isso, e aí você já está totalmente inserido nesse fluxo de abundância e o universo começará a enviar cada vez mais recursos para você desenvolver esse trabalho, seja na sua casa, com a sua família, seja no seu bairro, na sua comunidade, seja na comunidade do gênero, seja na comunidade de culinária, seja na comunidade mundial, não importa o assunto, mas você começará a desenvolver um trabalho incrível e fascinante na sua comunidade, na comunidade que você se identifica, e esse trabalho será pacífico. Você terá recursos, e um ponto aqui interessante, você será atacado, você será perseguido, e aí você também terá proteção e meios de dar continuidade a esse trabalho. Isso só vai depender do quanto você está envolvido, engajado nesse despertar do ser e não apenas do ter, ok, meus amores? Então, isso é um ponto interessante aqui. Reflita nisso, analise aí esse ponto aqui. O que eu tenho para oferecer, não é? Além de desenvolver, de me conectar mais com esse estado do ser e não do ter, do ser material, eu começo também a fazer um trabalho incrível, que é para isso que nós existimos. Nós existimos para um dar suporte para o outro, porque nós não estamos separados. Quando eu começo a desenvolver algo que vai além de mim, na verdade eu estou fazendo por mim, eu estou cuidando do meu corpo, eu estou cuidando desse grande corpo, que não existe separação, como eu disse para vocês logo no começo. Não tem nada nem dentro nem fora, tudo é uma coisa só. Então, estamos todos trabalhando para o grande fim. Se estamos pensando que estamos trabalhando para a destruição, nós estamos trabalhando arduamente para a grande destruição de tudo, tem consequência. E se nós começamos a trabalhar para o desenvolvimento, o crescimento e a evolução, nós estamos trabalhando para o desenvolvimento e a construção e a evolução de tudo. Então, tem consequências também. Obviamente, consequências boas, né, positivas, quando você trabalha para a evolução, para o desenvolvimento, para o despertar, para a libertação desse algo maior que nós nem sequer ainda começamos a entender o que exatamente é isso. Ok, meus amores? Então, vou dar mais uma pausa aqui agora e voltaremos na próxima aula para a gente dar continuidade e aprofundar um pouco mais nesse assunto que eu tenho certeza que transformará a sua vida assim como transformou e vem transformando a minha.